Noite escura. Um calafrio percorre sua espinha. Você está sozinho? Ou será que existe algo mais, espreitando nas sombras? As histórias que vamos contar desafiam a lógica. Elas nos fazem questionar tudo o que sabemos. O mundo sobrenatural nos fascina e nos aterroriza. Histórias de fantasmas, aparições, eventos inexplicáveis. Serão apenas lendas? Ou existe uma verdade por trás delas? Prepare-se. Vamos mergulhar no mundo do desconhecido. 1959. Uma família comum. Uma época de prosperidade e sonhos. Morando em uma casa comum, em Ohio, Estados Unidos. Uma casa que parecia ser o refúgio perfeito. Mas algo terrível aconteceu ali. Algo que ninguém poderia prever. Algo que marcaria a família para sempre. Uma experiência que mudaria suas vidas. Tudo começou com ruídos estranhos, sombras inexplicáveis, objetos se movendo sozinhos. A princípio, pensaram que era apenas sua imaginação. O medo tomava conta daquela casa. Cada noite se tornava mais aterrorizante que a anterior. Decididos a descobrir a verdade, eles instalaram uma câmera. Queriam capturar o que estava causando tanto pavor. Uma noite, o flash disparou. A luz cortou a escuridão como uma lâmina. O que a foto revelou? Uma figura aterrorizante. Uma mulher, vestida de preto. Seu rosto, coberto por uma névoa escura. Uma visão que gelou o sangue da família. A família fugiu da casa. Abandonaram tudo, aterrorizados pela aparição. Nunca mais voltaram. A mulher de preto de Ohio se tornou uma lenda. Uma história contada por gerações. Uma prova perturbadora de que o sobrenatural existe. Uma fotografia que congela o terror para sempre. 1987. Um ano marcado por aventuras e descobertas. Um grupo de amigos decide acampar. Eles estavam ansiosos para explorar a natureza e criar memórias inesquecíveis. As montanhas de Minas Gerais são o cenário perfeito. Ar puro, paisagens deslumbrantes. A tranquilidade do local era um convite ao relaxamento. Mas naquela noite, o clima mudou. Nuvens escuras começaram a se formar, trazendo uma sensação de inquietação. Uma névoa espessa cobriu a floresta. A visibilidade diminuiu drasticamente, e o ambiente ficou misterioso e assustador. E um frio intenso dominou o ar. O calor do dia deu lugar a uma noite gelada, fazendo os amigos se encolherem em seus casacos. De repente, eles o viram. Uma presença que não deveria estar ali. Algo que desafiava a lógica e a razão. Uma figura alta, esguia, sem rosto. Os amigos ficaram paralisados. O medo os congelou. A aparição se aproximou. Cada passo parecia ecoar na escuridão. Seus olhos negros pareciam perfurar suas almas. Era como se a figura pudesse ver através deles, revelando seus medos mais profundos. Em um piscar de olhos, a figura desapareceu. Os amigos correram, desesperados, abandonando o acampamento. Nunca mais voltaram. A experiência os marcou para sempre. A lenda do homem sem rosto ecoa pelas montanhas. Histórias de encontros aterrorizantes são contadas de geração em geração. Um lembrete aterrorizante de que o mal pode se esconder em qualquer lugar. E que, às vezes, as lendas são mais reais do que imaginamos. 2013. Um hotel moderno, conforto e luxo. Um refúgio para aqueles que buscam uma experiência única e sofisticada. Mas, nem tudo é o que parece. Mas por trás da fachada elegante, um mistério assombroso. Algo que desafia a lógica e a razão. Uma hóspede relatou eventos estranhos, sombras inexplicáveis no quarto, vozes sussurrando seu nome. Ela sentia uma presença, algo que não podia ver, mas que estava lá. A equipe do hotel decidiu investigar. Eles estavam determinados a descobrir a verdade por trás dos relatos perturbadores. Câmeras de segurança foram verificadas. Horas de gravações analisadas minuciosamente, em busca de qualquer pista. Uma imagem peculiar chamou a atenção. Uma sombra, movendo-se pelo corredor.
parecia ter vida própria, desafiando as leis da física. Entrando no quarto da hóspede. E então, o inimaginável. A hóspede desapareceu, sem deixar rastros. A polícia investigou. Interrogatórios. Buscas. Nada. O quarto estava vazio. A hóspede, desaparecida. Como se tivesse sido apagada da existência. A sombra do hotel permanece um enigma. Um mistério que continua a assombrar aqueles que ousam se hospedar ali. Um lembrete de que o inexplicável pode estar mais perto do que imaginamos. Às vezes, os maiores mistérios estão escondidos à vista de todos, esperando para serem descobertos. Atravessando o véu, fenômenos inexplicáveis ao redor do mundo. Do outro lado do mundo, outras histórias nos aguardam. Relatos arrepiantes, fenômenos que desafiam a compreensão. Na Irlanda, um antigo castelo assombrado por um antigo rei. Na Escócia, os sussurros de fantasmas ecoam pelos corredores de um castelo medieval. No Brasil, a lenda da loira do banheiro assusta gerações de estudantes. Essas histórias, vindas de diferentes culturas, compartilham um fio condutor, o inexplicável. São como portais, janelas para uma realidade que não compreendemos completamente. Serão apenas lendas? Ou existe uma verdade por trás delas? As histórias de terror nos fascinam. Elas nos atraem para o desconhecido, para o proibido. Desde os primórdios da humanidade, contamos histórias de fantasmas e monstros. Essas histórias evoluem com o tempo, se adaptam às nossas culturas. Mas a essência permanece a mesma. O medo do desconhecido. Essas histórias nos ensinam lições valiosas. Elas nos alertam sobre os perigos do mundo. Nos mostram que nem tudo tem uma explicação lógica. E que, às vezes, o melhor a fazer é simplesmente ter medo. A ciência busca respostas. Ela tenta explicar o mundo através da lógica. Mas e quando a lógica falha? E quando a ciência não encontra explicação? O paranormal desafia a ciência. Ele nos força a questionar nossas crenças, a expandir nossos horizontes. Alguns cientistas acreditam que os fenômenos sobrenaturais são apenas ilusões, truques da mente. Outros, no entanto, argumentam que existe algo mais. Algo que a ciência ainda não consegue explicar. A busca por respostas continua. E se não estivermos sozinhos? E se essas histórias forem reais? Essa é uma questão perturbadora, uma questão que nos assombra há séculos. Alguns buscam respostas em livros antigos, outros em experiências pessoais. A verdade é que ninguém sabe ao certo. Mas uma coisa é certa: o mistério permanece e a busca por respostas continua. O mundo é um lugar misterioso, repleto de maravilhas e horrores que mal podemos compreender. As histórias que contamos revelam nossos medos mais profundos e também nossa fascinação pelo desconhecido. Você já teve uma experiência inexplicável? Já sentiu a presença de algo sobrenatural? O mundo está cheio de mistérios. Cabe a cada um de nós decidir em que acreditar. No final, a verdade permanece lá fora.